vez adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. E para mim é sempre uma alegria imensa poder estar aqui juntamente com os irmãos, amém? Irmãos, eu estava sentado ali ouvindo os louvores e eu creio que nós estamos aqui reunidos, né, como um corpo congregacional, e eu creio que hoje, no cumprimento dessa ordenança do Senhor, que é a Santa Ceia, porque nós somos ordenados pelo Senhor Jesus, né, a participarmos do corpo, do sangue de Cristo, para que a gente tenha parte com Ele. Quando a palavra de Deus diz que para que nós façamos isso, para termos parte com o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo habitará dentro do nosso coração. E quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, a parte que nós teremos com o Senhor é que nós estaremos junto com Ele no céu por toda a eternidade. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que vai falar justamente sobre restauração, sobre nova vida, sobre mudança, sobre como o cristão renovado, mudado, transformado, lavado verdadeiramente pelo sangue de Jesus, que naquele dia foi derramado na cruz do Calvário, precisa entender, se conscientizar e viver enquanto estiver aqui na terra. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e eu vou continuar a falar o que os louvores já falaram no nosso coração. A chama do Espírito Santo precisa continuar queimando dentro de nós, ela não pode parar. O Espírito de Deus que habita dentro do meu e do teu coração vai nos guiar, vai continuar nos dirigindo, vai continuar nos fortalecendo. A cada dia que nós estivermos aqui, mas a nossa consciência como cristão, como pessoas que foram alcançadas pelo Espírito de Deus, precisam entender que nós devemos ao Senhor reverência, nós devemos ao Senhor a nossa fidelidade, nós devemos ao Senhor a nossa obediência, para que o Espírito do Senhor continue habitando dentro de nós, guiando a nossa vida e nos dirigindo pelos caminhos que são conforme a vontade do nosso Deus, amém? E aí, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, portanto, capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Nós vemos aqui, irmãos, que a manifestação do poder de Deus, a gente pode entender através da palavra de Deus, que a manifestação do Espírito do Senhor sobre a humanidade, sobre a sua criatura, na antiga aliança, no Antigo Testamento, ela se dava através do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus, que se movia, que agia, que se manifestava sobre a vida do seu povo. Não que o Espírito Santo não estivesse habitando já na terra, porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, mas a gente via, não claramente na antiga aliança, que havia a manifestação do Espírito Santo, mas que havia a manifestação do próprio Deus sobre a sua criatura. Quando Jesus veio para a terra, quando Ele habitou entre nós, quando Ele se fez carne e habitou na terra, habitou entre nós, eu vejo da seguinte forma: Deus olhando para nós, vendo uma geração que estava cativa, que estava escravizada pelo pecado, porque o pecado estava no mundo, o pecado está no mundo, o pecado entrou no mundo, e ele está no meio de nós, ele habita no meio de nós. Então eu vejo a manifestação de Deus olhando para a sua criatura e dizendo: esse povo precisa de uma libertação, esse povo precisa ser liberto, a escravidão do pecado está acabando com esse povo, e os sacrifícios que eram apresentados
aposentados no passado, na antiga aliança, eram imperfeitos, eram incapazes de tirar, de limpar o seu povo daquele pecado, daquela escravidão que o povo gemia e sofria. E aí Jesus se dispôs a sair da sua glória, a sair da sua plenitude, se fazer carne e habitar entre nós. Através desse amor tão grande, através desse amor tão imutável do Senhor Jesus pela sua criação, ou seja, por nós, pela humanidade, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele não se tornou pecador, mas Ele se fez pecado naquele dia, atraiu para Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa sujeira, a nossa mancha. Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado naquela cruz, Deus aceitou como um sacrifício perfeito. E a palavra de Deus diz que por aquele sangue nós fomos libertos do poder do pecado. A gente foi liberto pela opressão do diabo. Diz a Bíblia que pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão nós fomos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Eu e você estamos aqui nessa noite não por acaso, mas nós estamos aqui nessa noite pelo amor que nós temos por Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e porque nós fomos vivificados por Jesus. Nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Você é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do diabo, mas você é liberto pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue que foi derramado te lavou, te cobriu, te libertou, te arrancou das garras do diabo e te entregou para Jesus. Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor dos teus negócios, Ele é o Senhor dos teus caminhos, Ele é o Senhor da sua vida. Quando você entender que pelo sangue de Jesus você foi liberto do poder do pecado, você não é obrigado a viver na opressão do diabo, você não é obrigado a viver na situação em que parece que tudo está ruim, parece que tudo não tem jeito, parece que não tem saída. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado, mas por um homem nós fomos justificados e vivificados. E aí eu entendo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele estava justamente falando sobre isso. Olha, vocês agora, através do sangue, através do sacrifício do Deus que eu prego, vocês têm uma nova vida debaixo da graça de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E aí quando Jesus veio, quando Jesus se fez carne, quando Ele habitou entre nós, quando Ele se apresentou como um sacrifício vivo e voltou para o céu, Ele voltou deixando uma promessa para mim e para você. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou voltar para o céu, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. A minha presença vai continuar dentro de você. A minha presença, a minha glória, a minha plenitude vai continuar dentro de você. O maior presente que vocês vão poder receber não é coisa material, não é carro, não é casa, não é dinheiro, mas é a minha presença, é o meu Espírito que vai habitar dentro do teu coração. E através da sua crença, através da sua crença, através da sua crença, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Tem noção do que é isso, irmãos? O seu nome está escrito lá no livro da vida. E a palavra de Deus diz que quando o Cordeiro abrir o selo e abrir o livro, ele vai ler os nomes que estarão escritos ali. E ele vai encontrar o meu e o seu nome. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, porque tem um reino preparado. Tem um reino preparado para você, para a eternidade, para você aproveitar, para você desfrutar a beleza do Deus que você serve hoje. Então vale a pena os problemas, vale a pena as dificuldades, vale a pena as aflições, por amor àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E nós estamos aqui hoje por causa desse amor imutável, por causa do sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para poder celebrar, para poder cantar, para poder nos alegrar na presença de Deus através do Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Romanos, ele vai falar: porque nenhuma condenação
Deus um sacrifício perfeito, para esse não existe condenação. O diabo pode acusar, o diabo pode tentar tirar você da presença de Deus, ele pode tentar falar que para você não tem jeito, que para você não tem mais jeito, que não tem mais luz, que não tem mais caminho, mas a palavra de Deus diz que não há condenação para nós, que estamos em Cristo Jesus, aleluia. Através do sacrifício, Deus nos deu a vitória, Ele nos garantiu a vitória, Ele nos dá um presente. Então, para nós, para mim, para você, se você olhar para essa pessoa que está do seu lado, você vai ver que para ele não existe condenação nenhuma, assim como não existe condenação para você. Para mim e para você, sabe o que vai existir naquele dia? Quando nós estivermos frente a frente do nosso Pai, vai haver um dia, um momento de galardoação. Deus vai nos galardoar, Ele vai nos presentear por aquilo que nós estamos fazendo aqui para Ele, no reino de Deus, na obra de Deus. Então não existe condenação para você. Pode erguer a tua cabeça, irmão. Pode erguer a tua cabeça e cantar o hino da vitória. Dizer que se eu estou verdadeiramente em Cristo Jesus, não existe condenação para mim. Eu tudo posso sim naquele que me fortalece. Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que abre portas. Nós servimos um Deus que cura. Nós servimos um Deus que liberta. Nós servimos um Deus que não nos condena. Ele não aponta o dedo para julgar você. Ele estende a mão para te ajudar, mas Ele não aponta o dedo para te julgar. Esse Deus não vai jogar pedra em você. Às vezes a gente fala para alguém, às vezes a gente conta alguma coisa para uma pessoa e o que a gente recebe é pedrada, o que a gente recebe é acusação, o que a gente recebe é condenação. Mas a Bíblia diz que em Jesus Cristo não existe condenação, porque o prazer dele é nos ajudar, é estender a mão para que a gente se levante, para que a gente continue na nossa caminhada. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui agora a gente abre um paralelo, porque o que Paulo está querendo dizer aqui é que aqueles que vivem uma vida sem a presença de Deus, aqueles que vivem uma vida sem a presença de Jesus, que não crê na palavra, que não crê no Evangelho, mas traz para si, traz consigo somente aquilo que alimenta os desejos e as vontades, os prazeres da carne. Para esses a vida é miserável, para esses a vida é derrotada, para esses é uma vida completamente de derrota. Por quê? Porque são prazeres momentâneos, são prazeres que vão permanecer na vida daquela pessoa por um período de tempo, mas aqui vai acabar. E aí o que vem de novo é vazio. É vazio. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas também tem um outro paralelo aqui nesse versículo, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm a liberdade, eles têm a vitória sobre o pecado, eles têm comunhão com o Senhor. Ou seja, eu e você nessa noite nós temos vitória, eu e você nessa noite nós temos comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, porque Jesus, através do sangue de Jesus Cristo, nos devolveu a comunhão com Deus. Nós temos comunhão com o nosso Pai, nós não precisamos de intercessor para falar com Ele. Se a gente fechar os nossos olhos e levar a nossa oração a Deus, Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para aqueles que são fiéis, para os seus santos, para a sua igreja. Então pode falar com Ele, irmão, pode falar diretamente com o Pai, pode colocar as tuas aflições nas mãos dEle, pode chorar nos pés do Senhor. Ele te atende, Ele te ouve, Ele te sustenta, Ele supre as tuas necessidades, Ele traz provisão para a sua vida. Nós temos comunhão com Deus, comunhão com o nosso Pai, e tudo isso através da presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração. Sendo assim, eu e você, esta igreja, nós temos uma nova vida debaixo da graça de Deus. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida pela presença de Deus na nossa vida. Nós celebramos nessa noite o corpo e o sangue de Cristo, porque nós temos comunhão com o nosso Pai, nós temos comunhão com o nosso Deus. E é como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo: eu quero ter comunhão com os meus filhos, eu quero ter comunhão com esta igreja, porque eu amo a minha criatura, eu amo aquilo que eu fiz, eu amo esse povo, eu amo essa gente. É um amor incondicional, é algo que nós não podemos pensar, imaginar, medir, mas é o amor por Deus, é o amor por Cristo, por mim e por você.
Então você está aqui nessa noite porque a tua vida é preciosa para Jesus. Você está aqui nessa noite porque você é uma joia rara nas mãos do Senhor, porque Ele quer habitar dentro do teu coração, porque Ele quer se fazer presente dentro de você, porque Ele quer guiar a sua vida, porque Ele quer dirigir os teus passos. Mas entenda uma coisa, irmãos: a disposição de ter a direção de Deus, a disposição de ter, de viver uma nova vida em Cristo Jesus, ela depende de mim e ela depende de você. A parte do Senhor Jesus Ele já fez. A gente pede para Jesus coisas que são necessárias, coisas que a gente precisa, né, para a nossa vida, para o nosso sustento, mas o que Ele precisava fazer por nós Ele já fez, que foi se apresentar em sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ter novamente a oportunidade de ser salvo, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de um dia viver a eternidade com o Senhor Jesus. Mas a disposição de viver essa nova vida, ela depende de mim e ela depende de você. Ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, ter o Espírito Santo guiando a nossa vida, ter o Espírito Santo, viver a nova vida debaixo da graça de Deus, não nos isenta de termos aflições nessa terra. Não nos isenta de não passarmos por problemas, por não passarmos por dificuldade. Eu gosto muito, mas muito, de um texto que está lá em Atos, se não me engano é 27, eu acho que é 27, fala da viagem missionária do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, prisioneiro, ele foi levado para Roma. E aí a palavra de Deus diz assim, que pegaram o apóstolo Paulo e colocaram ele dentro de um navio. E aí eles discutiam ali no navio, se o navio era para continuar a navegação, se era para ficar. E aí o apóstolo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, havia tido já um encontro real, verdadeiro com o Senhor, havia se disposto a fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor. E aí ele fala: olha, é melhor a gente ficar, porque se a gente continuar, vai ter danos, não só para a carga, para o navio, mas também para a nossa vida. E aí a palavra de Deus diz que o piloto do navio, o marinheiro, dava mais crédito ao centurião, ou melhor, o centurião dava mais crédito ao piloto do navio, ao marinheiro, do que aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. E aí eles continuaram a viagem. E aí a história vai falar assim, que eles foram acometidos por uma grande tempestade, por uma grande tormenta de vento. E aí eles permaneceram por vários e vários dias à deriva, na escuridão, por causa da tempestade, por causa da tormenta. O navio foi completamente destruído, a carga foi completamente perdida durante a noite, né, durante a navegação, por causa dos problemas. E o que a gente pode entender aqui? Que uma vida sem a direção do Espírito Santo, uma vida sem a direção de Deus, é justamente uma vida que vai navegar à deriva. É uma vida que vai ser destruída, é uma vida que vai ser completamente perdida na escuridão do pecado, por causa do pecado. Só que a palavra de Deus diz que estava lá quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era um homem dirigido pelo Espírito Santo ou não? E ele estava sofrendo a dificuldade ou não? Estava sofrendo o problema, a aflição ou não? Mas em algum momento ele teve descrença daquilo que Deus havia dito para ele: olha, você vai ter que ir para Roma pregar lá. Em algum momento ele falou: pronto, agora acabou, morremos. Não, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo encorajou aquelas pessoas a se alimentarem, ele encorajou aquelas pessoas a se fortalecerem, porque nenhuma vida daquele navio iria se perder. E a palavra de Deus diz que 276 almas foram salvas por causa da comunhão de um homem com Deus. Sabe o que Deus pode estar falando conosco aqui nessa noite? Deus, Ele pode salvar a sua casa por causa da tua comunhão com Deus. Deus pode salvar os teus entes queridos por causa da tua comunhão com Deus. Deus pode visitar as pessoas que você ama, o teu filho, o teu marido, por causa da sua comunhão com Deus. Isso não vai isentar você de ter problema, de ter aflição, mas o que importa nesse momento é a comunhão com o Pai. O que importa é ser dirigido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E Ele quer encher você nessa noite, Ele quer te restaurar nessa noite. A Bíblia diz que aquelas pessoas foram restauradas, todas elas foram salvas. Por isso eu falei, hoje é noite de restauração.
ainda que haja problema, dificuldade, aflição, Deus quer restaurar o seu povo, Deus quer restaurar a sua igreja, Deus quer restaurar aquele que está caído. Quando algo passa por uma restauração, presta atenção. Quando algo passa por uma restauração, presta atenção, irmãos. Isso aqui, por exemplo, vai passar por uma restauração. Para ele ficar bonito, primeiro ele tem que ficar feio. Vai ser lixado, vai ser batido, vai ser amassado, vai ser forjado no fogo, né? Vai ser amassado, vai ser juntado com outra sujeirada. É o processo de restauração. Só que lá na frente ele se torna uma peça nova. Se você entender que de repente o processo de restauração que você está passando vai ser para que lá na frente você se torne uma peça nova, um vaso novo nas mãos do oleiro, Deus ele te enche hoje, começa hoje o processo de restauração da sua vida, para que a gente se torne uma peça nova diante de Deus. A gente tem que passar por um processo de restauração. Mas isso não quer dizer que nós vamos passar pelo processo de restauração sozinho. Nós temos a presença de Deus todos os dias dentro do nosso coração. Mateus 28:20 diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você tiver que passar pelo processo de restauração, encara, vai em frente, vai firme, seja forjado, seja amassado, seja lixado. A presença do Espírito Santo de Deus está junto com você. Deus continua com você. O mesmo pastor do vale é o pastor da abundância, é o pastor dos vales, é o pastor do pasto verdejante. O mesmo pastor do vale é aquele que passa com você na tribulação, na dificuldade, mas é porque ele quer te ver uma peça nova, renovada, mudada e transformada na presença dele. Entenda isso, irmãos. Jesus, quando ele entrou no deserto, o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para o deserto. Qual o Espírito que levou Jesus para o deserto? O Espírito do diabo? Não. O Espírito que levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que Jesus foi conduzido pelo Espírito, com letra maiúscula. Quer dizer que foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto, porque ele tinha que passar por um processo de 40 dias e 40 noites de provação e privação, para que depois o ministério de Jesus pudesse começar a iniciar a dar frutos na presença de Deus. E Jesus não desanimou. Jesus enfrentou o calor do deserto, ele enfrentou o frio do deserto, ele enfrentou os perigos do deserto, mas ele saiu do deserto muito mais fortalecido que quando ele entrou. Às vezes você está passando por um período de deserto, por um período de privação, por um período de aflição, de tribulação, mas isso vai fortalecer você, vai deixar você muito mais forte, para que quando lá na frente você terminar esse processo, terminar esse período, você vai poder dizer: eu estou com o Senhor está comigo, Ele guia a minha vida, Ele dirige a minha vida, e por isso eu sou muito mais forte, muito mais fortalecido. Diabo, pega as tuas coisas e vaza, porque quem está comigo é muito maior do que você. Aquele que está comigo é maior do que a doença, aquele que está comigo é maior do que a dificuldade, aquele que está comigo é maior do que o problema, é maior do que a aflição. Mas nós temos que andar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. O versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha só como é forte isso, me livrou da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que você é livre, livre, não existe escravidão para você. Ah, o diabo está me escravizando. Mentira do diabo, ele não tem mais esse poder, ele foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. O sangue te libertou, você não está mais preso na lei do pecado, você não está mais escravo pelo diabo, nem pela lei, nem por nada. Você é livre na presença de Deus, e o Espírito Santo do Senhor pode habitar livremente dentro do teu coração. E eu anotei o seguinte aqui, dentro desse versículo: à medida que a gente se compromete
em obedecer à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo de Deus, e não mais aos desejos pecaminosos da carne. Olha só, sabe o que nós vamos descobrir? Que dentro de nós existe um poder tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, através do Espírito Santo de Deus, que a gente vai ser capaz de vencer qualquer problema, qualquer dificuldade e qualquer tentação que vier sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus me garante que não vem sobre a minha vida nem sobre a sua vida tentação que não seja ela humana. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, a gente vai ser tentado. Enquanto a gente viver aqui, a gente vai ser tribulado. Vamos sim, vamos viver, vamos ser atribulados, porque o diabo está na terra, ao nosso derredor, e a palavra de Deus diz que ele brama a quem é que ele possa tragar, ou seja, aquele que der brecha, aquele que enfraquecer, ele pega. Mas nós somos fortes e firmes na presença de Deus. Nós temos a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo, nos dando graça para dizer não ao pecado, para dizer não à tentação, para dizer não às investidas do diabo. Nós temos esse poder dentro de nós. Nós temos o poder, sabe para quê, irmãos? Para decidir quem vai ser o nosso Senhor. Diz a Bíblia que a gente é escravo daquele que a gente escolhe para ser o nosso Senhor. Se você escolher, quando você sair daqui, que o seu Senhor vai ser a escravidão do pecado, que o seu Senhor vai ser o seu dinheiro, que o seu Senhor vai ser as coisas materiais que você tem, então esse vai ser o seu Senhor. Mas você pode dizer hoje, nessa noite, que o meu Senhor é o Jesus Cristo, é aquele que pode todas as coisas, é o Deus que está entronizado em trono, que está sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é aquele que pode nos salvar, nos libertar, nos curar. Ele é aquele que vai à nossa frente, quebrando as correntes, abrindo as portas, operando milagres sobre a nossa vida. A gente tem os nossos desejos, a gente tem os nossos planos, e não tem nada de errado nisso. Mas o conselho da Bíblia é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas possam ser acrescentadas na nossa vida. E a partir do momento que a gente entende que nós somos libertos, olha só, João 8,36 diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres, irmãos. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê no sacrifício apresentado pelo Senhor Jesus, então você é livre. Pode vir tentação, pode vir acusação do diabo, mas você tem o poder de enfrentar de frente qualquer coisa. Por quê? Porque dentro de você existe um poder, dentro de você existe a presença do Espírito Santo de Deus. É que às vezes a gente fala sobre o Espírito do Senhor, sobre a liberdade, sobre a salvação. Para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que não conhecem a palavra, às vezes isso soa apenas como uma frase, apenas como uma palavra. Mas essas pessoas, elas não conseguem discernar o poder que tem a palavra eternidade. Porque se nós somos livres por causa de Jesus, se nós somos livres porque nós temos a presença de Jesus na nossa vida, isso quer dizer que nós vamos morar em uma eternidade. Mas aqueles que não têm o Senhor Jesus, aqueles que não creem na palavra, na salvação, também têm a eternidade sobre a sua vida. Só que é uma eternidade sem Deus. A eternidade para nós que estamos aqui, ela não começou ainda. Ela vai ter um início, mas ela nunca mais vai ter fim. E olha o poder que nós temos de decidir em qual delas nós vamos viver. Se é naquela eternidade junto com o Senhor, onde nós vamos ter paz, alegria, a presença de Deus, onde o reflexo, a glória de Deus, o brilho do Senhor vai estar sobre toda a sua igreja, toda a sua comunidade, ou nós vamos viver na escuridão, na morte eterna, onde haverá choro, onde haverá ranger de dente, onde nunca mais haverá paz. Então nós temos esse poder de decidir em qual eternidade nós vamos querer viver. E enquanto nós vivermos aqui nessa terra, enquanto a gente tem o fôlego da vida, a gente pode ter a esperança de que um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos nem a hora,
mas a gente crê na esperança, a gente crê na promessa. E às vezes as pessoas acham que a gente é doido, porque a gente crê apenas numa palavra, numa promessa, mas a gente entende através do Espírito Santo que a palavra de Deus, ela foi dita, ela foi revelada, ela foi professada por um Deus que cumpre aquilo que falou, cumpre aquilo que prometeu, e a palavra dele é fiel na minha vida e ele é fiel na sua vida também. As promessas de Deus, elas são para o cumprimento da sua igreja, para todo aquele que crê, é a promessa de Deus. Se você está aqui nessa noite, a palavra, a promessa dele é para você também. Diz a Bíblia que quase 8.000 promessas que existem na palavra de Deus foram ditas por Deus para o homem. Ou seja, promessas que saíram da boca de Deus, promessas que saíram daquele que não falha. Eu posso prometer alguma coisa para o pastor Diego e posso não cumprir, por causa da minha natureza pecaminosa. Mas Deus não tem a natureza pecaminosa. Deus tem somente a natureza espiritual fiel. Ou seja, tudo aquilo que Ele falou para você, tudo aquilo que Ele fala para você, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí diz assim no versículo 3: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E aí, Atos 13:39 diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés, que era a escravidão do povo, não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Diz a Bíblia que por causa da crença e da fé de Abraão, ele foi justificado por Deus. Se você crê na palavra de Deus, se você crê no sacrifício de Jesus, na pessoa de Jesus, você é justificado por Ele. Você é justificado pelo Senhor Jesus. A justiça de Deus está sobre a sua vida. A justiça do homem não funciona, irmãos, mas a justiça de Deus funciona. Alguém pode te humilhar hoje, mas o Senhor pode te exaltar amanhã. Alguém pode dizer para você que você não pode, mas Ele está dizendo que você pode sim. Alguém pode dizer para você que você não consegue, mas Ele está dizendo que você consegue sim, porque quem justifica você sou eu, quem fortalece você sou eu, quem dirige você sou eu. O que vem da vertical, da horizontal, não tem o poder daquilo que vem da horizontal, da vertical. O que vem do alto é muito mais poderoso, é muito mais forte, é muito mais vivo, é muito mais fiel. Como diz o salmista: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor, as promessas de Deus vêm do Senhor, o teu alívio, o teu refrigério vem do Senhor, não vem do homem, não vem do teu amigo, não vem do teu círculo de amizades, da tua rede social, que tem um monte de seguidor. O teu alívio, o teu refrigério, o teu socorro vem única e exclusivamente do Senhor, aquele que pode todas as coisas. E por amor a nós, irmãos, por amor a você, olha o que o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 10 diz: que o amor de Deus por você, a sua vida vale tanto para o Senhor, que o profeta escreveu o seguinte: que ao Senhor, ou seja, ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, agradou moê-lo, fazendo ele enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Isso significa dizer que Jesus ressuscitou e Ele está vivo entre nós, amém? Isso significa que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele padeceu, que Ele foi para o túmulo, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou, através do Espírito Santo de Deus, e hoje Ele está vivo no meio da sua igreja, hoje Ele está vivo no meio de nós, hoje Ele está vivo dentro de nós, dentro do nosso coração. E o versículo 5 do capítulo 53 diz assim: que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e agora o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Através do sacrifício de Jesus nós somos sarados, irmãos. Somos sarados da doença, das enfermidades, somos sarados da opressão do diabo, somos sarados das aflições, somos sarados pelo poder de Jesus Cristo. Estava sobre Ele, Ele não negou naquele dia se entregar por nós, por amor a nós. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas não dão valor para nós. Às vezes as pessoas olham para a gente, desprezam, humilham. Mas Ele não fez isso. Ele foi até o fim, porque Ele te ama, porque você é precioso. Então quando alguém falar para você que você não tem valor, pode erguer a sua cabeça e dizer: tenho valor para o meu Deus, que é o que importa. Tenho valor para aquele que pode me salvar, que é o que importa. Tenho valor para aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, que é o que importa para mim. O que importa para você não é aquilo que as pessoas falam. O que importa para você é o que Deus pensa de você. O que importa para você é aquilo que Ele vê dentro do teu coração. Ele não te olha a parte exterior. Ele olha para dentro do teu coração. E aonde está o teu coração? O seu coração está nos prazeres, na concupiscência da carne? Ou o teu coração está voltado para aquilo que Jesus fez por você naquele dia, na cruz do Calvário? Quanto mais a gente se volta para Deus, quanto mais a gente se volta em fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito, mais a nossa natureza espiritual vai ficando fortalecida, mais comunhão com Deus, mais experiência nós vamos ter com o Senhor. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim, que para aqueles que obedecerem, para aqueles que tiverem a lei de Deus, a lei do Senhor, andarem nos caminhos do Senhor, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, as bênçãos do Senhor virão e alcançarão essa pessoa. Então, se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, respeitar, ser fiel a Deus, aos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele predestinou para mim e para você, como sendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não se preocupe, porque as bênçãos do Senhor virão sobre você e te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção, elas mesmas vêm sobre você, elas te alcançarão. Só que tem a contrapartida também, irmão. Se andar de forma que desagrada a Deus, e aí vem a consequência. Lá no livro de Deuteronômio diz que para esses vinha a maldição. Então, se não andar na presença de Deus, se não andar nos caminhos do Senhor, se não fazer a vontade de Deus, você pode atrair maldição para você. Presta atenção. Se você quiser sair daqui e andar por caminhos tortuosos, caminhos errados, Deus ele não vai se opor, mas você vai entristecer o coração de Deus. Ele não vai se opor, porque se ele se opor, ele seria um Deus autoritário. É por isso que nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu, porque a gente pode fazer da nossa vida aquilo que a gente quiser fazer. Só que a consequência das suas ações e das suas escolhas você não pode escolher. Se você escolher andar por caminhos que desagradam a Deus, a consequência que virá sobre a sua vida, essa você não pode escolher. Quando Davi errou, quando Davi pecou lá com Batseba, ele escolheu aquele pecado. O pecado do adultério, o pecado do assassinato, ele escolheu aquilo. Ele teve o perdão de Deus? Teve, porque nós servimos um Deus grandioso em bondade e em misericórdia. Deus ele perdoa, ele se agrada de um coração contrito e de um coração quebrantado. Só que a palavra de Deus diz que a espada nunca se opôs, nunca saiu da casa de Davi. Ele teve problema familiar a vida inteira. Por quê? Porque aquilo trouxe consequência para a vida dele. Então por que a gente não pode ser fiel a Deus, obedecer a Deus, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, para a gente atrair a bênção de Deus para a nossa vida? Nós temos esse poder, nós temos essa escolha. Então o versículo 4 diz que para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora faz uma reflexão na sua vida. Você tem andado segundo o Espírito ou você tem andado segundo a carne? Você tem alimentado o que dentro de você? A sua vida espiritual, ou você tem alimentado a sua natureza humana? Porque a nossa natureza humana tende ao pecado, mas a nossa natureza espiritual tende às coisas de Deus, ao reino de Deus, à justiça de Deus. Dentro de nós temos uma alma e um espírito, que se ele for alimentado pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, nós vamos ter ânsia, vontade da presença de Deus, de estar na casa do
Senhor como nós estamos aqui nessa noite. A gente podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas a gente está aqui porque a gente se agrada da presença de Deus, a gente se alegra da presença do Senhor, nós queremos dar para Ele o nosso melhor. Então quando você estiver na casa de Deus, irmãos, quando você estiver na casa do Senhor, dá para Ele o seu melhor, louva Ele de todo o seu coração. Se quiser chorar, chora, se quiser pular, pula, se quiser orar em línguas, ora, mas faz o seu melhor, faz aquilo que agrada o coração de Deus. Você não está aqui para agradar o seu irmão do lado, nem o seu irmão da frente, nem o de trás. Você está aqui para agradar a Deus. Você está aqui para dar o seu melhor para Deus, porque foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário. Então faz o melhor para Ele. Se você está no grupo de louvor, canta, faz o seu melhor. Se você toca, dá o seu melhor ali nos instrumentos. Se está no som, faz o seu melhor. Se ajuda de alguma forma na igreja, faz o seu melhor. Na porta, faz o seu melhor. Dá o seu melhor, porque essa casa aqui não é do pastor Diego, não é da pastora Milena, essa casa aqui é de Deus, a igreja do Senhor. O dono da igreja não são eles, foram apenas levantados para estarem aqui na frente, na liderança desse povo. Mas a casa do Senhor, a igreja, é do Senhor Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. A igreja é dele, não é do homem. E aí o versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E aqueles que são do Espírito têm o privilégio de ser capacitado todos os dias pelo Espírito Santo em andar de forma reta, de forma íntegra, de forma em santidade diante de Deus. E é a santidade que agrada ao Senhor. É atrair para a nossa vida aquilo que alegra o coração do Senhor. Quando a gente anda em santidade, e a santidade é um processo evolutivo, né? Cada dia nós temos que ser mais santo. Hoje eu sou mais santo do que ontem, amanhã eu vou ser mais santo do que hoje. Isso não quer dizer que vai criar aqui nas minhas costas duas asinhas, aqui vai ter uma argolinha, não quer dizer isso. A santidade diante de Deus quer dizer que eu não aceito na minha vida as coisas que desagradam a Deus. Eu me separo daquilo que alimenta somente a minha natureza humana, mas eu me volto para aquilo que alimenta a minha natureza espiritual, que vai me aproximar cada vez mais do meu Senhor. E aí, para terminar, irmãos, a palavra de Deus diz assim, lá no versículo 14, que a recompensa de Deus é essa, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são verdadeiramente os filhos de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar por você antes de terminar. O presente que você ganha de Deus é esse: ser chamado filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você é filho daquele que está entronizado acima de tudo, acima de todos. Você é aquele que está entronizado. Você é filho daquele que é soberano. Então, irmãos, você é filho de Deus. Tenha isso em mente. Leva isso para você durante essa semana. Se você enfrentar problema, dificuldade, eu sou filho de Deus. Se você for tentado, eu sou filho de Deus. Se alguém quiser te humilhar, eu sou filho de Deus. Se alguém quiser tirar você da presença de Deus, eu sou filho de Deus. Eu vou continuar enfrentando qualquer problema, qualquer dificuldade, porque eu sou filho de Deus. Você foi comprado por um alto preço. O preço que Jesus pagou pela sua vida, pela sua alma na cruz do Calvário foi um alto preço. Se qualquer outra pessoa, se há qualquer outra pessoa tivesse sido oferecido morrer naquela cruz por amor a você, eu duvido que alguém ia aceitar. Duvido. Mas ele aceitou. Então, eu queria nessa noite, como eu não conheço você, eu queria perguntar se tem alguém aqui que nos visita nessa noite, que veio aqui pela primeira vez e que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você estiver aqui nessa noite e deseja o Espírito de Deus habitar dentro de você, a palavra de Deus diz que quando o pecador ele se arrepende de todo o seu coração, a festa do céu e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do coração dele.
Então existe renovação, existe transformação, existe regeneração. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não é crente, que não é cristão, que não aceitou ainda o Senhor Jesus na sua vida, que gostaria nessa noite de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém nessa noite que não é? Não? Todos são crentes? Todos estão na presença de Deus? Glória a Deus. Então eu quero orar para você, por você, e já passar aqui para o pastor Diego para dar continuidade na celebração da ceia. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por essa noite na tua presença. Eu creio, meu Deus, que hoje é noite de restauração, hoje é noite de mudança. Hoje, meu Deus, o Senhor pode curar, o Senhor pode livrar. Hoje o Senhor pode libertar. Hoje o Senhor pode encher a tua igreja com a presença do teu Espírito. Hoje o Senhor pode trazer renovo espiritual, derramar dons espirituais, Senhor, sobre a tua igreja. Hoje o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, toma, Senhor, cada uma dessas vidas nas tuas mãos, Senhor. Em forma de gratidão nessa noite, nós queremos te louvar, te adorar, te glorificar, bendizer o santo e bendito nome do Senhor, Pai, e agradecê-lo, meu Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós, Pai. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos dá todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter entregue a sua vida na cruz do Calvário. E por hoje nós podemos estar aqui, Senhor, nesta noite, celebrando, Pai, a nossa vitória em Cristo Jesus. E assim, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus.